mas a gente, inclusive, está superando, né, os percalços de logística, porque ainda existem muitos para o Estado que está ainda nesse crescimento exponencial do agro, mas realmente, é como a gente costuma dizer, onde o agro finca raízes, o desenvolvimento vem de uma forma muito rápida. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana eu tô aqui com a Aline Zago, que é advogada e produtora rural lá em Roraima. Aline, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Nossa, eu que agradeço, é uma grande honra estar aqui com vocês, com essa audiência maravilhosa, essa turma do agro tão proativa. Show de bola. Vamos contar um pouquinho, né, do que vocês fazem aí no norte do país, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber as coisas que vocês fazem por aí. Nossa, nem me fala, porque o pessoal costuma achar que Roraima é só índio, gente. Não, a gente produz também, tá bom? Muito bom. E pra você que tá aí ouvindo, ó, você já viu, né? Aqui no Agro Resenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, então aqui de volta com a Aline. E Aline, pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho aí da sua história pra gente, cara. Ai, gente, é uma satisfação poder compartilhar um pouquinho desse amor que é o agronegócio, né? Essa, como a gente costuma dizer, roda propulsora do nosso país. Eu sou advogada, uma jovem advogada, mas o meu amor pelo agro já vem de berço. A minha família é produtora, né? Nós temos uma fazenda no sul do estado de Roraima. E o meu pai, ele é aquele que abraçou o agro de Roraima, veio lá do Rio Grande do Sul há 35 anos, desbravou essa terra que nós chamamos de nossa casa. Você nasceu aí, né? Sim, eu nasci aqui. Ah, interessante, né, cara? Porque assim, o que talvez Roraima viveu aí dos 20 anos pra cá foi provavelmente o que Mato Grosso viveu há uns 50, 60 anos, sabe? Porque assim, tudo que foi construído aqui na agricultura ali, se a gente pegar o eixo da BR-163, outras regiões de Mato Grosso, muitas pessoas do sul vieram, né? E vocês vão subindo. Com certeza. Mais longe, né? Exatamente, vai fazendo esse caminho reverso, né? E Roraima, a gente costuma dizer que é a menina dos olhos, né? A gente compreende, temos tido, graças a Deus, bastante impulsionamento, né, do nosso governo estadual para o agro local, né? A questão de exportações também tem feito bastante procura desse mercado. E o mercado de grãos, né, no estado, ele tem tido um fôlego muito grande. Há cerca de 5 anos para cá ele teve, né, esse boom que nós costumamos dizer, mas também sempre tivemos uma pecuária expressiva que está ganhando força cada dia mais. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu lembro que quando a gente começou a conversar, né, sobre gravar um episódio aqui e tal,
E eu comentei com você que eu trouxe no podcast Gestão Rural, que a gente faz lá com o pessoal da SCAD, eu trouxe a Jaqueline Brito, né? Que ela é de Roraima, só que ela fica ali na região do Lavrado. Aí você falou assim pra mim, não, ela fica em outra região aqui do estado, eu fico mais pro sul, né, cara? Então, eu acho que seria legal, cara, pra gente conhecer um pouquinho mais, assim, de Roraima, do estado de vocês. Você tem como contar pra gente um pouco sobre como o agro tem crescido aí? Ah, com certeza, é fantástico, né? A gente costuma dizer que Roraima é um estado excepcional pela capacidade produtiva que ele tem, por essa diversidade de biomas dentro de um só estado. Porque nós lá do sul do estado, nós temos literalmente uma floresta amazônica, né? Esse bioma amazônico extremamente riquíssimo, que na verdade foi explorado primeiro mais para as aberturas da pecuária, né, que foi tomando aí os seus rumos, a pecuária extensiva. E para o norte do estado, né, que é hoje a menina dos olhos da soja roraimense, por ser um relevo bem mais plano, já é outro bioma, né, é o bioma parecido ali com o cerrado, que a gente chama, né, é totalmente diferente. Eu não sou especialista nessa questão de terras, mas a gente tem um certo conhecimento, né, e realmente tem sido as áreas mais procuradas para a soja lá no norte do estado, né, que inclusive já estamos aí com 100 mil hectares de soja. E tem um ponto bacana nesse processo, né, que eu lembro que quando eu trabalhei aqui no IMEA, o Instituto fez uma visita em Roraima, né, e tem essa questão de Roraima você tá no hemisfério norte, né? Então a produção é em outra estação, né? É diferente da estação aqui do sul, né? Exatamente, é o que a gente costuma dizer. Enquanto vocês estão plantando, a gente está colhendo e vice-versa. É uma dinâmica muito diferente. Por isso que nós sempre reiteramos o quanto que o Brasil é esse país fantástico que o ano inteiro está produzindo de norte a sul, de leste a oeste, né? E a nossa janela de plantio, inclusive lá do sul do estado, que é onde a minha família produz, a nossa janela, ela vem mais ou menos ali em abril. A gente, como é que é o período das chuvas, a gente começa a plantar. E o pessoal já do norte do estado, já é ali por maio, um pouquinho depois, né? Mas a gente, inclusive, está superando, né, os percalços de logística, porque ainda existem muitos para o estado que está ainda nesse crescimento exponencial do agro, mas realmente, é como a gente costuma dizer, onde o agro finca raízes, o desenvolvimento vem de uma forma muito rápida. E você comentou, né, que a fazenda da família fica aí no sul do estado e, pelo que eu entendi, as diferentes regiões têm suas próprias peculiaridades, né? No caso da fazenda, teria como você contar pra gente quais são as atividades, tema de produção que vocês têm lá? Como eu te falei, lá pra gente, no sul do estado, o pessoal costuma rir. Meu Deus, vocês querem plantar soja mesmo lá? Porque é muita chuva, né? A precipitação pluviométrica lá pro sul do estado é bem superior ao do norte, né? Justamente por essa diferença de biomas. Mas a gente tem feito já 4 safras de plantio de milho. Nós temos aí a pecuária no semi-intensivo e realmente tem dado certo. Só que assim, a questão da soja ainda é um pouquinho mais complicada para nós ainda do sul do estado por conta de estarmos ainda fazendo as aberturas de terra, ainda fazendo toda aquela questão de deixar agricultável para a soja, que ela é bem mais exigente, né? Sem dúvida. Mas vocês começaram primeiro com a pecuária, né? Antes da agricultura, certo? Exatamente. Foi durante a vida toda, né? A nossa experiência sempre foi só com pecuária. A pecuária extensiva, né, a princípio, aí depois sempre trabalhamos com as 3 fases, né, cria, recria, engorda, e daí surgiu agora, né, creio que de 5 anos para cá, essa intenção e aplicação de um processo de pecuária semi-intensiva, com o consórcio Integração Lavoura Pecuária. O que é uma baita de uma pedida, né? Aqui em Mato Grosso a gente vê, a maioria das regiões, algumas delas já tem bastante, assim, sistemas integrados. E isso favorece os 2 segmentos, né? Tanto a pecuária como a agricultura, né? Com certeza, até porque recupera, né, os nossos solos que outrora estavam extremamente degradados, vem aí trazendo eu diria que é um boom produtivo, né? E a gente costuma dizer que o produtor brasileiro ele já faz uma verdadeira mágica produtiva, um verdadeiro milagre produtivo, né? Não é à toa que, conforme nós sabemos, né, os dados oficiais, a gente produz
toda essa quantidade incrível de alimentos que alimenta 1 bi de pessoas no mundo, com 7% do nosso território em estimativa, né, agricultável, plantado. Então, assim, é fantástico. E o agro brasileiro, ele é esse reflexo. E nós aqui no estado de Roraima não estamos longe, estamos seguindo por esse caminho também, o que é muito incrível também mencionar a respeito das agroindústrias que estão se firmando aqui no estado, né? Nós temos indústria de soja, esmagadora de soja, que beneficia soja, que é a Agro Serra Verde, que a gente gosta de falar, pessoal fantástico, que inclusive é o nosso presidente da ProSoja, né? O proprietário. Eles realmente têm dado uma atenção toda especial para os produtores da ProSoja Roraima. A gente tem que realmente ser grato às nossas instituições que têm agido para fortalecer o nosso agro local. Isso é extremamente importante. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. Ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E deixa eu comentar, você tinha falado para mim previamente, né, que todo esse desenvolvimento que Roraima está tendo, mas teve uma questão bem importante aí que foi o zoneamento, né? Como que ele beneficia o agro de uma maneira geral aí? Isso, exatamente. O nosso zoneamento ecológico e econômico foi aprovado, né? Ela é uma diretriz para propiciar o que a gente chama de compensação ambiental, que está previsto no nosso Código Florestal, que é uma prerrogativa do estado de Roraima e, na verdade, aqueles estados que compõem a faixa do que a gente chama a Amazônia Legal, né, que o estado de Roraima faz parte. E aí trata-se basicamente, que é onde a gente tem essa prerrogativa, inclusive, de afirmar que o estado de Roraima tem uma dessas condicionantes que trata o Código Florestal para haver essa compensação ambiental, que nós temos 65% do território do estado de Roraima voltado exclusivamente à conservação ambiental. Isso soma-se, né, as áreas indígenas, áreas de preservação permanente e todas as flonas, enfim, todas as áreas de preservação somadas têm 65%, que é uma das condicionantes. Daí a segunda condicionante que nós teríamos, né, seria que nós tivéssemos de fato o zoneamento ecológico e econômico, que foi realmente, graças a Deus, aprovado no ano passado. Estivemos ali amplos debates, né, com o governo do estado, com a Secretaria de Agricultura, para que pudéssemos de fato trazer esses mapas de zonificação, né, participamos desse processo, que foi muito importante, justamente para trazer o que a gente espera, né, de segurança jurídica a mais para quem está ali no campo, né, porque já é tão difícil produzir, já temos um custo de produção extremamente elevado, então tem-se uma mística no Brasil, nós sabemos, lamentavelmente, a respeito dessa questão que claramente tem intervencionismos, né, de preservação excessiva ambiental, muitas falácias, porque o Brasil é um dos países que mais preserva no mundo, tem um compromisso realmente ecológico incrível e fantástico. Então nós tivemos essa caminhada, né? Os 65%, que era uma das condicionantes de preservação do estado de Roraima, somado ao nosso zoneamento ecológico e econômico e somado à submissão, né, à nossa Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
que foi, graças a Deus, tudo passou, né, por esse procedimento, e a gente teria, então, agora estamos só aguardando o decreto do nosso governador, que vai, de fato, consolidar essa questão, que é uma prerrogativa nossa para o Estado. Então, de forma prática, o que isso traz para o nosso produtor? Nas áreas de lavrado, a gente tem um valor, uma quantidade, né, de 60%, 65% que pode ser explorada pelas áreas de lavrado. E no sul do estado, nas áreas que são inerentes à floresta amazônica, apenas seria um total de 80% de conservação. Com a compensação, que é prevista pelo Código Florestal, a gente passaria a 50%. Não, bacana, né? Porque acho que esse é um ponto bem interessante dessa discussão, porque toda vez que a gente fala com produtores que estão, né, em estados mais distantes, né, você pega o Pará, quando eu morei lá também, essa questão de você começar a produzir e de repente você não ter essa segurança jurídica é um negócio bem complicado, né? Porque assim, é uma coisa que está totalmente fora da sua área de atuação, assim, né? Vamos dizer. Então isso é uma coisa bem, bem legal. E aí, eu queria puxar um outro assunto que é mais ou menos relacionado a isso, né? Você é filha de produtor rural, né? Seu pai, produtor e tal. E você comentou comigo que vocês estão fazendo o processo de sucessão e tal, mas o lógico para quem é filho de produtor e que está engajado dentro da propriedade é você seguir os passos dos pais e querer se formar em algum curso de agrárias, né? Eu imaginei que essa pergunta viria. Por que você foi pro direito, cara? Então, nossa senhora, isso é uma máxima na minha vida. Todo mundo pergunta isso. Mas por que direito, né? Porque a gente já, como eu costumo dizer, nós do agro já somos calejados. Saber o quanto que é difícil produzir, né? A gente tem todo esse custo de produção, a gente tem todos os percalços ambientais. Você sabe que realmente no Brasil não é fácil. É burocracia atrás de burocracia. Então, eu faço uma brincadeira sempre que nós lá na fazenda, eu fui criada em cima, agarrando carneiro e derrubando e literalmente na lida bruta. Pode não parecer, mas a gente realmente, meus pais criaram eu e meu irmão, né? Somos dois. Meu irmão tem 14 anos. Ele vai para as agrárias, ele vai fazer agronomia. Alguém vai salvar a família. Ah, para, né? Mas daí a gente tinha já eu já tive, né, no caso, essa prática toda. Sempre fazemos cursos de aperfeiçoamento. A lida é diária, né? O convívio, de fato, com a lida bruta pesada, eu sempre tive, né? E isso sempre foi passado pelos meus pais, que a gente costuma dizer que o produtor às vezes tem mais expertise que os agrônomos, a gente brinca um pouquinho. O produtor resolve um problema em 5 segundos. Não, os nossos amigos que não escutem isso. Eu lembrei do Rios que eu vi da Lígia Pedrini, né? Que ela foi lá, o agrônomo, fazendo toda a medição, né? Das quantidades de semente, aí chega no final, quantidade de 99,7 sacos por hectare. Aí chega o produtor e quebra o milho e fala assim, cheira, vai dar 100. Exatamente, mas é exatamente isso, né? Então, nós já sabíamos que teríamos que enfrentar muitos percalços em termos burocráticos, né, para a fazenda, em termos de segurança jurídica, de regularização ambiental fundiária, né, que a gente chama. E eu me dediquei realmente a essa vertente, por saber que seria uma forma também de cumprir essa missão, de estar dentro do agro, estar junto com os produtores. Então, em termos assim, de forma prática, eu tenho cumprido essa missão dos dois lados, tanto o pé na porteira ali, do outro lado da porteira, quanto pra cá, né? E uma outra coisa também, falei aqui da sucessão que vocês estão fazendo, na propriedade e tal. E uma coisa que você falou, que assim, chamou atenção, pelo menos minha, assim, né? E eu acho que de outras pessoas que também estavam sucedendo, né, os pais do negócio, eles comentaram a mesma coisa que você, né? Que é essa dificuldade esse conflito, vamos dizer, de gerações, né? E quase ninguém fala abertamente dessas dificuldades aí de implementar esse processo de sucessão. Teria como você contar pra gente como é que tá rolando esse processo? Fica à vontade se você quiser falar ou não. E como que é mesclar a tradição dos antigos, né, com a inovação dos mais novos. Conta um pouquinho desse negócio pra nós aí. Eu acho que tudo são duas palavras-chave: respeito e principalmente comprometimento.
né? Nós temos esse amor pelo legado da produção, porque a gente sempre fala, isso é uma máxima que o meu pai trouxe do meu avô, assim, aí eu já trago um pouquinho da história da família, né, que meu pai é descendente de imigrantes. O meu bisavô, no caso o avô do meu pai, veio da Itália, né? E a gente traz esse amor. E o meu bisavô falava pro meu pai, que é o que se concretiza hoje. Ele falava, Zeninho, quem vai mandar no mundo é quem tem a chave da dispensa. E isso é uma verdade, né? A gente vivencia isso na pele hoje. O Brasil sendo um dos principais responsáveis pela segurança alimentar do mundo. Então, a gente sempre teve essa certeza, né, que seria um legado de compromisso passado intergeracional. Então, realmente, eu falo que não é uma compreensão só da parte dos nossos pais, né, para quem está vindo agora, quem está pegando o barco andando, mas é justamente esse respeito que a gente tem que ter. Porque, como a gente costuma dizer, eles vieram na parte difícil, eles pegaram toda aquela porrada. Realmente, eu tenho uma admiração, assim, exponencial pelo meu pai, não consigo nem me expressar pelo meu pai e pela minha mãe, os dois construíram juntos, né, tudo com muito suor. E tem uma foto do meu pai que ele chegou aqui em 81. Em 81 ele chegou no estado de Roraima. E é uma foto dele, toda preto e branco, com aquela estrada recém-aberta, as árvores frondosas de canto a canto, ele com aquelas roupas todas sujas de barro e com uma trouxa nas costas e um sorriso que vinha de orelha a orelha. Então foram essas pessoas que desbravaram os nossos rincões no nosso Brasilzão. Então a gente tem que ser muito grato, eles não são piegas, eles são um orgulho para nós. Então não são eles que têm que se adaptar a nós, somos nós que temos que nos adaptar a eles, eu costumo dizer isso. Então nós temos tido esse diálogo, né? Meu pai, ele tem visto, porque ele, justamente por ter sido tão difícil, eles têm um certo receio do que é novo, né? Vamos lá que eu tô pisando aqui no terreno que eu já conheço, eu tenho maior segurança. Então a gente tem tido um pouquinho de dificuldade, às vezes, para implementar uma gestão um pouquinho mais informatizada, algo um pouquinho... uma gestão de dados um pouquinho mais aprofundada, né? Algo nesse sentido que a gente sabe que vai melhorar a produtividade, mas nada resiste a resultados, né? E é bem interessante esse ponto do respeito, né? Eu acho que a gente, quando entende como foi construído o negócio, né? Porque tem disso. Por exemplo, você sabe porque você é a segunda geração do seu pai, né? Então, quem sabe na terceira ou na quarta geração, será que vai conhecer essa história? Por isso que é sempre bom manter esse legado, né? Porque se as coisas chegam fáceis lá na frente, ele não sabe como que foi o esforço, né? Eu acho que esse lance de você saber das dificuldades também ajuda muito nesse processo, né? Da sucessão, sei lá, eu imagino, né? Com certeza, exatamente por isso que a gente... E o meu pai, assim, vou revelar a idade dele, ele vai me matar, mas é já na casa dos 60, né? Então, já é aquela geração que realmente teve uma outra criação e a gestão deles é realmente diferente da que nós trouxemos agora, que nós estamos trazendo. Mas claro que aos pouquinhos a gente, com paciência, vai implementando também as novidades que, com certeza, trazem resultados, né? Trazem uma gestão mais afiada. E eu costumo dizer que o mundo sempre vai estar em crises, né? A gente só tem que saber como lidar com essas crises e tirar delas oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento, tanto pessoal quanto de gestão e aprimoramento dos nossos empreendimentos, das nossas fazendas, né? Porque, querendo ou não, a missão, ela continua aí. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora a BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor.
Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por @somosbroto no Instagram, Facebook e YouTube. E entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. E pro futuro, o que vocês estão pensando aí? Tem alguma coisa que vocês estão pensando diferente, que vocês estão querendo olhar pro futuro assim, não? Olha, então, eu não teria como não falar, né? Acho que a situação que nós estamos vivenciando no país, creio que não seja só eu que saiba disso, né? Todos estamos vendo. Nós conversamos muito entre produtores, temos contatos, né, com o pessoal das revendas, com o pessoal das empresas. E é meio que uma coisa bastante generalizada, de precaução. No momento agora é de pisar um pouquinho no freio, ter ali tudo na ponta do lápis com bastante cautela, porque infelizmente o nosso mercado ele tá bastante nervoso, né? E não é à toa. E como nós sabemos, o Brasil já enfrentou o ano passado, nesses últimos 2 anos, na verdade, com a questão da Rússia, né, que é a nossa principal fornecedora de insumos, o que é uma situação extremamente complicada, que a gente sempre falou que deveria ser rediscutido, né, a nossa questão, por exemplo, as maiores reservas de fosfato, as maiores reservas, né, de insumos nós temos na nossa Amazônia, mas sabemos que por interesses internacionais extremamente escusos, o povo brasileiro sempre se manteve aí refém dessa questão, que é bastante complexa. Então, provavelmente os custos de produção aumentarão. Essa é a nossa previsão, é o que está bastante cristalino aí para todos nós. Então, cada vez mais produzir vai ter que ser tomadas precauções redobradas, né? Não, bacana, muito bom, Aline. Queria agradecer aqui, cara, seu tempo aqui, participando com a gente aqui no AgroResenha. Tenho certeza que foi proveitoso aí para quem ouviu a gente, né? Entender um pouquinho mais sobre o agro aí de Roraima, né? Espero que você que tá aí do outro lado tenha entendido também, entre em contato com ela aí. Então eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Imagina, eu que agradeço. Foi uma grande satisfação falar um pouquinho. Às vezes a gente vai, o tempo passa muito rápido, né? A gente nem vê passar. Mas se você sentar para conversar é história, porque o agro ele sempre está aí se reinventando, trazendo inovações, né? Como a gente vê todos os dias. Por isso que eu sou consumidora assídua dos podcasts, porque é cada dia uma inovação e a gente tem que estar aí atualizado. E fala aí pra gente como que quem tá escutando a gente aqui pode acompanhar seu trabalho, cara. Pelas redes sociais, né, Aline Zago, eu sou advogada agrária aqui no estado de Roraima, e LinkedIn, Aline Helena Zago, advogada agrária, e estamos aí à disposição, né, porque, como eu sempre digo, um dos passos primordiais para a produção tem que caminhar de mãos dadas com as regularizações, né, e a nossa segurança jurídica, que apesar de estar um pouquinho frágil, ainda é possível, sim, tomar as devidas cautelas. Muito bom, então. E, bom, vamos agora para a parte muito importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Tô ansiosa, bora! Vamos lá. Quiz! Seguinte, eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Vamos lá. Aline Zago, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Com certeza, estradas de interior, né? Take Me Home, Country Roads, do nosso John Denver. Legal, muito bom, essa música é boa. E conta pra gente, Aline, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Com certeza, eu gosto muito de prezar pelas raízes, né? Eu amo o Rio Grande do Sul, que é descendente da minha família. Tem o meu coração, com certeza. Muito bom. E conta pra gente aí, qual que é a sua especialidade na cozinha? Se é que tem, né? Mãe, com certeza, como neta do italiano, como é que não vai ter? Minha mãe ia me matar, ela ia voltar aqui só pra brigar comigo. Eu gosto de fazer pão, massas. Minha especialidade são massas, com certeza. E, Aline, indica aí um livro pra gente que de alguma maneira, sei lá, um livro de cabeceira que você tem ou algum livro que de alguma maneira mudou aí sua visão. Traz pra gente aí.
Por incrível que pareça, eu sou encantada por 2. A Arte da Guerra, porque ele é um livro de cabeceira, de fato, do meu pai que passou para mim. Então esse é o que veio de pronto na minha cabeça. Eu tenho um verdadeiro carinho por ele, né? Porque ele traz aí diretrizes para todos os pontos da nossa vida. Eu gosto do Sun Tzu, né? Dessa versão, tem a de Maquiavel, mas eu gosto da de Sun Tzu. E também A Sorte, que é um livro que eu, inclusive, trouxe para a minha graduação, né? Para o meu TCC, que, inclusive, foi de regularização fundiária rural, que basicamente traz uma metáfora, um comparativo sobre a nossa vida e o nosso dever de semear, que é a nossa função. A gente tem que exercer nosso trabalho com devoção e deixar nossa marca plantada no mundo para fazer a diferença para as próximas gerações, senão não haveria sentido algum, né? Legal, legal. Como é que é o nome mesmo, o título? A Sorte. A Sorte, muito bom. E, Aline, eu sei que não faz muito tempo assim, mas se você se encontrasse com o seu eu pequenininha aí, 16, 17 anos, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu diria para não desistir, continuar no foco, né? Porque quando a gente faz as coisas com amor, o resultado ele vem. Continuar firme nos princípios, né? Porque a minha família ela veio desse legado. Meu pai trouxe, minha mãe, eles trouxeram para nós, filhos, esse legado de sermos fiéis aos nossos ideais, mas principalmente aos nossos princípios, que infelizmente hoje, né, a gente vê uma sociedade predominantemente com valores subversivos, né, subvertidos, e isso é com certeza uma das missões que eu trago sempre na minha atuação, na minha vida, e costumo inclusive trazer isso porque é o que a gente tem que passar para frente, né, manter firmes e preservados esses princípios que foram que nos trouxeram aqui e com certeza serão base para as próximas gerações. Show de bola, muito bom. E para você aí que acompanhou aqui esse bate-papo até agora, tenho certeza que você viu um valor nesse episódio aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai querer saber um pouquinho mais, por exemplo, sobre o agronegócio de Brasília. O podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente, então o AgroResenha está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer, qualquer um desses você vai encontrar. Siga a gente também lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, e entre no nosso grupo do WhatsApp e nosso canal do Telegram também, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva pra gente para contato@agroresenha.com.br se você quiser aí mandar um oi, ou se quiser mandar uma indicação de algum convidado aí também, a gente adora receber e-mails, e nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, então só colar lá em redeagrocast.com.br. Bom demais, então, viu, dona Aline? Foi legal, gostou? Fantástico, experiência única. Finalizo sempre com minha frase de efeito, uma frase de muita sabedoria, que é a seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Fica com Deus. Adoro, minha mãe que gosta. Simbora. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.